Olá, sejam bem-vindos. Mais uma aula trator para não sobrar pedra sobre pedra. E hoje é uma aula especial porque nós estamos comemorando 6 meses sagrados de aulas semanais aos sábados. Há 6 meses eu voltei a fazer uma nova rodada de aulas especiais para você passar no seu concurso de delegado de polícia. Olha que hábito, olha que consistência. Todo sábado, sagradamente, há 6 meses, eu estou aqui trazendo o melhor conteúdo para vocês. E aí a reflexão que eu deixo aqui no começo da aula, primeira pedrada para você acordar para a vida, é a seguinte: se eu, que já realizei o meu sonho, se eu, que já estou com a vida ganha, estou aqui há 6 meses, sagradamente, toda semana, por que você, que ainda não realizou o seu sonho, não vem fazendo o que você deve fazer? Por que você não vem dando o seu máximo? Por que você procrastina? Por que você não está tendo consistência? Se você, que ainda não está com a vida ganha, está agindo de qualquer jeito, tem alguma coisa errada. Porque você tem muito mais motivos para ter consistência, para ter constância. Porque sem disciplina, sem organização, a aprovação não vai chegar e a sua vida vai continuar bagunçada. E por que eu estou aqui já há 6 meses, todo sábado? Porque eu quero continuar sendo o melhor, o mais foda, e eu tenho certeza que eu sou. Eu quero continuar sendo. Por quê? Porque isso é bom para você. Porque se eu faço tudo para confirmar isso, para ser o melhor professor, eu vou trazer o melhor conteúdo do mundo para você. Eu vou te transmitir muita segurança e muita confiança. Porque não tem nenhum outro professor, nenhuma outra professora que está sacrificando o seu sábado de folga para fazer aulas de graça em prol dos seus alunos. Então, fica aqui esse primeiro chacoalhão para você acordar. Beleza? Tema da aula 24 é a nova classificação dos direitos fundamentais. Mas antes, eu vou me apresentar, porque sempre tem gente nova e eu quero falar quem eu sou por uma questão de educação. Então, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Tiago Garcia. Eu sou delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. Também sou psicanalista e tenho pós em neuropsicologia. Já estou caminhando para 20 livros escritos e um dos últimos foi lançado lá no STJ. Recebi também, há pouco tempo, uma condecoração à medalha Heróis da Revolução de 32, uma das maiores honrarias concedidas pelo estado de São Paulo. Quando eu era concurseiro, eu consegui 3 feitos raros. Passei para delegado de polícia na primeira tentativa, aos 24 anos, e ainda fiquei entre os primeiros colocados. Nunca vi nenhum outro que alcançou esses 3 feitos raros. Já estou há 14 anos treinando concurseiros com inúmeros alunos aprovados lá na minha mentoria para delegado de polícia e também em outras carreiras incríveis. Então esse é o meu breve currículo para quem não me conhece ainda. Professor, como funcionam as aulas semanais? Todo sábado eu estou aqui, 11 da manhã, trazendo uma aula de milhões para você. Se você não puder ver ao vivo, é só você ver depois a gravação, porque ela fica disponível durante uns 5 dias. Para você participar das aulas semanais, é só entrar na minha comunidade do WhatsApp. Se você não está na comunidade ainda, me chama no Instagram lá, Delta Thiago, manda direct que eu te coloco na minha comunidade. Bom? Feita a minha apresentação, agora tem uma novidade. O pessoal pediu muito isso, eu recebi muitas mensagens. O que será que é? Eu vou fazer a minha imersão, que ficou super conhecida, super famosa, a minha imersão de véspera para delegado de Minas Gerais. Professor, quando que vai ser essa imersão? Essa imersão ficou muito conhecida porque a gente pega os neurônios para queimar eles. Não para desaparecer, mas para deixar eles bem acesos,
Para quê? Para você acertar mais questões na prova, para você revisar os pontos mais importantes, para você aumentar sua chance de passar na prova. Essa revisão minha virou uma lenda, porque eu já fiz várias e sempre a gente acerta muitas questões da prova. E a prova está chegando já, né? Então, para você que está nessa reta final de Minas, precisando de um apoio, essa revisão é o melhor caminho para você. Professor, quando que vai ser essa revisão? Vai ser no dia 18 de janeiro. Por que 18 de janeiro? Para a gente pegar com antecedência, para não ficar muito em cima da prova. Por isso que vai ser 18 de janeiro. Então dá para você ver tranquilo, dá para rever depois também, porque não está em cima da prova. Aquelas revisões que fazem de sábado, por exemplo, e a prova já é no dia seguinte, no domingo, é ruim, porque você está com a cabeça na prova, é cansativo. Então essa aqui a gente vai fazer com antecedência, tá? Qual que é a previsão de duração? 8 horas é a previsão de duração. Qual que é o objetivo? Revisar e acertar mais para aumentar a sua chance de ser aprovado. Então nós vamos pegar o sabadão, vamos ficar o dia todo, vamos começar de manhã, fazer um intervalo para almoçar, para comer alguma coisa e depois vai voltar para a revisão para a gente pegar o resto do dia, tá bom? Então vai ser bem legal essa imersão, essa revisão insana. Quais matérias? Direito penal, processo penal e legislação especial. Por quê? Porque são as matérias mais importantes. Elas representam quase 40% da prova e elas vão cair em maior quantidade também. Então a gente vai dar um foco especial nelas. A revisão vai ser online. Se você não puder ver ao vivo, ela vai ficar gravada, não tem problema. Quem assistir ao vivo e quiser rever depois, também pode, tá bom? Preço, investimento de 147 por apenas 97. Tá de graça, tá de graça, tá? Tá de graça a revisão, descontão de R$50. Aproveita para fazer agora a sua inscrição, porque depois vai subir, em breve vai subir, você vai perder esse desconto. Professor, como que eu faço a inscrição? O link para fazer a inscrição está aqui na descrição do vídeo. E eu vou tentar fixar também no chat, tá bom? Então é só clicar no link aí para fazer a inscrição. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp 011 91 089 9002. Beleza? Então agora sim, recados dados, vamos para o tema da nossa aula de hoje. Vou tirar aqui o amarelinho para ficar tudo certo. Vamos lá. Tema da aula: a nova classificação dos direitos fundamentais. Esse tema aqui é quentíssimo para delegado de polícia, porque envolve direitos fundamentais, envolve classificação, classificação nova, e as bancas adoram perguntar isso de classificação, principalmente se é novidade. Essa classificação aqui, ela já tem algum tempo, mas eu considero ela nova porque só agora ela começou a ser mais cobrada nos concursos. Inclusive, já temos jurisprudência sobre essa nova classificação. Então você tem que ficar ligado, pega seu material, anota, porque isso vai cair. Você não vai encontrar em outros lugares. Então vamos lá, a nova classificação dos direitos fundamentais. Essa classificação, ela se refere à eficácia. Vamos fazer uma breve recordação sobre a classificação tradicional da doutrina, antes da gente entrar na novidade. Na classificação tradicional, a gente vai começar aqui pela tal da eficácia vertical. O que é essa eficácia vertical? A eficácia vertical, ela está ligada à origem, ao início dos direitos fundamentais. Séculos atrás, naquelas guerras, naquelas revoluções, naqueles derramamentos de sangue em prol das liberdades públicas, em prol dos direitos fundamentais. Então, o que a doutrina diz, professor, sobre essa eficácia vertical, para eu refrescar a memória? A doutrina diz que a eficácia vertical, ela se refere à aplicação dos direitos fundamentais em relação ao Estado. Aqui nós temos uma posição de verticalidade, porque o Estado está aqui em cima e o cidadão, o indivíduo, está aqui embaixo, o sujeito. O Estado está acima dele e o sujeito embaixo. Por quê? Porque o Estado tem mais estrutura,
tem mais poder, tem mais recursos financeiros, o Estado é uma baita estrutura, ele tem as suas forças armadas, o Estado tem os seus poderes. Então o Estado está muito acima do indivíduo. E nessa classificação de eficácia vertical, nós encontramos a seguinte razão: Estado, você pode muito, mas não pode tudo. Estado, sim, você tem poderes, mas você não pode atuar com tirania, você não pode ser um déspota, você não pode ser um Estado arbitrário. Estado, você tem que observar certos limites, certas balizas. Você não pode violar os meus direitos fundamentais, porque embora eu seja o sujeito, o cidadão, embora você esteja aqui em cima e eu aqui embaixo, você tem que respeitar os meus direitos e garantias fundamentais. Eu tenho direitos mínimos. Estado, se abstenha de violar os meus direitos. Esses direitos são conhecidos como liberdades individuais. Fizeram parte do lema da Revolução Francesa. São direitos de oposição, direitos de resistência em relação ao Estado. Olha, Estado, você não pode violar o meu direito de ir e vir. Só em algumas hipóteses. Esse meu direito é um direito fundamental, Estado. Se abstenha de violar esse meu direito. Lá na Magna Carta, naquele documento histórico da Inglaterra, de 1215, do rei João Sem Terra, nós tínhamos a tutela da liberdade. Depois vieram outros documentos históricos também, como as declarações de direitos, tanto da França como dos Estados Unidos, entre outros documentos que consagraram, que trouxeram para nós os primeiros direitos fundamentais, as primeiras liberdades. Então, essa é a visão da doutrina em relação à eficácia vertical. Eficácia dos direitos fundamentais aplicada em relação ao Estado, que está em uma relação superior à posição do indivíduo, tá bom? Professor, me dá um exemplo de eficácia vertical na jurisprudência. Na jurisprudência, a gente pode citar como exemplo de eficácia vertical o julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional no nosso sistema penitenciário. O Supremo declarou, o Supremo reconheceu: Estado, você está praticando violações massivas em relação aos direitos fundamentais. As suas condições carcerárias são insalubres e os presos têm direitos fundamentais reconhecidos na Constituição. Estado, você não pode violar a dignidade da pessoa humana. Então percebam, nesse caso, nesse exemplo, nós estamos falando de uma eficácia vertical, porque é a aplicação dos direitos fundamentais para proteger os indivíduos contra o Estado que está acima deles, tá bom? Então, eficácia vertical é isso. E a eficácia horizontal, professor? O que a doutrina fala sobre a eficácia horizontal? Na eficácia horizontal, nós temos uma posição diferente. Como assim uma posição diferente? Enquanto que na vertical o Estado está aqui em cima e o indivíduo, o cidadão, está aqui embaixo, na eficácia horizontal, também conhecida como eficácia privada, nós temos as partes, os sujeitos no horizonte, em pé de igualdade, no mesmo nível. E quem são esses sujeitos que estão aqui no mesmo nível? São os particulares. Depois da eficácia vertical, a doutrina passou a defender a existência da eficácia horizontal. Ora, Estado, os direitos fundamentais são essenciais, condição sine qua non para a sobrevivência do Estado democrático de direito. Se é assim, esses direitos fundamentais não servem para proteger o indivíduo apenas em relação ao Estado que está acima dele. Não. Esses direitos fundamentais servem para proteger a pessoa também contra as outras pessoas, contra os outros sujeitos, contra os outros particulares. Então, na eficácia horizontal, nós temos a aplicação dos direitos fundamentais nessa relação horizontal, para proteger as pessoas em relação às outras pessoas, para proteger os particulares
em relação aos outros particulares. Olha que interessante isso. Professor, agora que você passou a visão da doutrina, o que é a visão da jurisprudência sobre essa eficácia horizontal? Você pode me dar um exemplo? Sim, posso te dar um exemplo de eficácia horizontal. Inclusive, o Supremo julgou esse caso. Foi a seguinte situação: uma cooperativa excluiu um associado e o caso chegou no Supremo. E o Supremo reconheceu que houve a violação de direitos fundamentais, notadamente violação do direito de defesa do associado em relação à cooperativa. Ele foi excluído da cooperativa sem ser observado o direito de defesa. Percebam que, nesse caso, nós não estamos aplicando os direitos fundamentais contra o Estado, estamos aplicando os direitos fundamentais contra um particular, contra uma pessoa jurídica, contra uma cooperativa, para proteger outro particular, que é o associado. É um exemplo de eficácia horizontal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Olha que aula de milhões, olha que aula completa. Isso aqui, se cair na sua prova escrita, na sua prova oral, na sua prova objetiva, em qualquer prova, você vai conseguir responder esgotando praticamente o tema, porque você vai trazer doutrina, jurisprudência, você vai trazer casos históricos para citar como exemplos. Isso vai enriquecer as suas respostas, sejam elas escritas, sejam elas orais, tá bom? Agora vamos entrar na nova classificação dos direitos fundamentais. Qual que é essa nova classificação? Ela é conhecida como eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Professor, o que é essa tal de eficácia diagonal dos direitos fundamentais? Vamos lá, vamos ver essa eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Vamos começar aqui pela doutrina, para ficar completo de novo. O que a doutrina fala sobre a eficácia diagonal? Esse tema é abordado pelo jurista Sérgio Gamonal. Sérgio Gamonal, tá? É um estudioso, um jurista, um professor aí, lá do Chile, Sérgio Gamonal. Ele que aborda, ele que trabalha essa teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. E essa eficácia diagonal significa, vamos colocar aqui o significado dela de acordo com a doutrina. De acordo com a doutrina, essa eficácia diagonal dos direitos fundamentais, ela vai se aplicar na seguinte situação. Deixa eu deixar o Sérgio aqui para baixo aqui, porque está desalinhado, e aí eu vou ter um toque. Pronto, agora está bonitinho. Tratorzão é perfeccionista. Tratorzão é perfeccionista. E meu cabelo preciso cortar, não deu tempo de cortar o cabelo com a correria. Mas vamos lá, Tratorzão fica bem de qualquer forma, mas vamos lá. Vamos lá, o Sérgio Gamonal. Vamos lá, Sérgio. Então é o seguinte, o que a doutrina fala sobre a eficácia diagonal? Eficácia diagonal, você vai visualizar ela na seguinte situação. Imagine que nós temos um trabalhador e do outro lado nós temos um empregador, a empresa. Quem vai empregar? Empregado e empregador, o patrão. Nessa relação aqui, olhando assim, nós podemos afirmar inicialmente que se trata de uma relação entre particulares. E realmente é uma relação entre particulares, não é uma relação entre indivíduo e Estado. Ok. Só que o Sérgio fala, embora seja uma relação em tese entre particulares, nós não, embora eles estejam em tese aqui no mesmo nível entre particulares, uma eficácia em tese ali que poderia ser considerada vertical, a grande verdade é que eles não estão em pé de igualdade. Não há uma relação de verticalidade. Num fato concreto, na realidade, eles não estão em pé de igualdade. Por quê? Porque o empregador, o patrão, a empresa, tem uma situação de vantagem sobre o empregado. Ele está ali, o empregado, numa condição de vulnerabilidade. Porque o empregador, a empresa, tem mais poder, tem mais estrutura, tem mais dinheiro, tem mais condições, tem uma baita estrutura, tem um baita arcabouço.
Então não é correto falar que eles estão na mesma posição, porque há uma relação desproporcional entre eles. Há um desequilíbrio de forças. Então não é uma eficácia horizontal, é uma eficácia diagonal, porque há desproporção de forças, há um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, os direitos fundamentais devem ser aplicados para proteger a parte vulnerável, a parte mais fraca, para proteger o trabalhador contra a empresa, contra o patrão, contra o empregador. Os direitos fundamentais devem incidir nessa relação, tá bom? Então, o maior exemplo de eficácia diagonal é esse exemplo que eu falei sobre a relação entre empresa e trabalhador, tá bom? Entre empregado e empregador. E alguns outros estudiosos falam também que a gente poderia citar aí como exemplo a relação entre consumidor e empresa, porque o consumidor é a parte mais vulnerável, é a parte mais fraca, tá bom? Só que o Sérgio ele trabalha essa eficácia diagonal principalmente na relação de trabalho. Professor, tem jurisprudência sobre isso? Tem jurisprudência sobre isso. Anota aí. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, por exemplo, já adotou a expressão eficácia diagonal. Já adotou a expressão eficácia diagonal. Olha que interessante. Professor, e o STJ e o STF? Eles já adotaram essa expressão eficácia diagonal? Ainda nós estamos numa fase de implementação. O STF, por exemplo, eu não encontrei julgados específicos sobre a eficácia diagonal. Porém, contudo, entretanto, encontrei no STJ. Olha a diferença da aula trator, hein? Vou mandar um torpedo aqui para você guardar esse torpedo, torpedo atômico. Você vai disparar ele na prova, não vai sobrar pedra sobre pedra, porque eu sou o melhor professor e vocês são os melhores alunos, são os melhores candidatos, porque vocês estão comigo e eu acredito em vocês. Vocês vão virar delegados ou outras carreiras que vocês quiserem, vocês vão passar. Eu acredito em vocês. E agora é aquele momento que tudo para. Agora é aquele momento do orgasmo jurídico. Sim, porque imagina numa prova escrita, numa prova oral, o examinador está de mau humor, está cansado, está com dor de barriga, está de pantufa, corrigindo a prova escrita, por exemplo, e aí todo mundo falando a mesma coisa, eficácia vertical, eficácia horizontal, ele está de saco cheio. Aí, de repente, ele pega a sua prova, que é meu aluno, meu mentorando, e você joga lá primeiro as classificações tradicionais, eficácia vertical, eficácia horizontal, por derradeiro, já mete o por derradeiro, já fudeu tudo por derradeiro já. Por derradeiro. Averte, conseguisse. E, recentemente, a doutrina também vem trazendo a eficácia diagonal para o debate acadêmico. Meu, com essa, escrevendo ou falando, vai quebrar tudo. O examinador lendo isso vai falar, caramba, eficácia diagonal, que interessante. Já cita o Serjão ali, para Serjão, dá o nome ali, Serjão. E aí, depois de falar de eficácia diagonal, de citar como exemplo o empregador e empregado, você vai falar que o STJ já acolheu a expressão eficácia diagonal. Isso aqui você não vai encontrar em nenhum material de cursinho por aí. Isso aqui é exclusivo aqui, então valoriza essa porra! Não se assustem, é o estilo trator, estilo explosivo. Explosivo. STJ, olha que interessante isso. STJ, isso aqui vale milhões, hein? Isso aqui só vocês vão ter. Isso aqui deveria ser aula cobrada, porque vale muito. Vocês vão falar que o STJ já adotou a classificação eficácia diagonal em um caso, uma decisão envolvendo um caso de estupro. Estupro.
STJ já adotou a expressão eficácia diagonal para abordar um caso de estupro, para abordar a relevância, a importância do peso do relato da vítima nos crimes contra a dignidade sexual. Por quê? Porque a vítima faz parte daqueles grupos vulneráveis. Então, a sua palavra deve ser considerada, deve ser avaliada de forma especial. Ela possui relevância, a palavra da vítima. Então, olha que interessante, o STJ, onde eu lancei meu livro lá há pouco tempo, o STJ, adotando essa classificação de eficácia diagonal no direito penal, envolvendo a importância da palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual. Falando sobre essa questão da vulnerabilidade. Olha que do caramba, cara. Incrível, né? Incrível. É sensacional mesmo. Já se inscreva no meu canal aí, se não se inscreveu ainda. Já senta o dedo no like aí, sem preguicinha, porque isso aqui vale milhões. Tá bom? Então é isso. É isso. Mais uma aula trator para não sobrar pedra sobre pedra. E depois que acabar aqui, além de curtir, além de me seguir aqui no YouTube, quando acabar a transmissão, volta aqui no vídeo gravado, deixa um comentário aqui para eu ver a sua opinião. Fala o tanto que você gostou dessa aula, o tanto que ela te ajudou. É importante para mim sentir esse calor de vocês. Não fica parecendo que eu estou falando aqui sozinho. Tem que ter vida aí do outro lado. Então volta aqui, deixa um comentário falando sobre o que achou da aula, como essa aula te ajudou. Eu vou ficar muito feliz. Esse é meu combustível para continuar fazendo esse trabalho foda de graça para ajudar vocês, sacrificando a minha folga, tá bom? E bora pro aulão, bora para a revisão de Minas Gerais, porque depois vai subir o preço e você vai perder o desconto. Então aproveita, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, no chat, me chama, manda sinal de fumaça para você entrar na turma da imersão da revisão final de Minas Gerais, tá bom? Bom final de semana, fiquem com Deus e bora passar o trator!